Fala, filhotes, vocês estão vivos? Falar um pouquinho agora sobre o agronegócio, o agrobusiness. O Brasil agrário é marcado por contrastes. De um lado, há o Brasil do agronegócio, em que predominam a grande propriedade e as relações capitalistas de produção, trabalho assalariado, mecanização intensa, monocultura, produção em grande escala e concentração de poder político e econômico nas mãos dos empreendedores rurais. Do outro lado, convivem diferentes formas de ocupação da terra. Existe a pequena agricultura familiar, com produtos destinados a abastecer o mercado interno, as feiras livres, com diversificação da produção e intensa necessidade de mão de obra. Temos ainda produtores que vivem em minifúndios e com grande dificuldade de assegurar a sua subsistência. Esses modelos apresentados são extremos, pois entre eles ainda há as pequenas e médias propriedades parcialmente mecanizadas, às vezes com uso coletivo de maquinaria e forte cooperativismo. No agronegócio, a escolha do produto a ser plantado de forma intensiva é feita com base na demanda internacional, já que a produção é destinada majoritariamente à exportação. No Brasil, os principais produtos ligados a essa agricultura são o algodão, o café, a cana-de-açúcar, a soja, a laranja. As principais regiões produtoras do país são o sul, sudeste e o centro-oeste, com grande extensão de terras férteis, fácil aquisição de insumos agrícolas necessários à atividade e escoamento da produção facilitado pelo acesso às rotas de exportação. É importante salientar que o país enfrenta sérias questões ligadas à infraestrutura de transporte ou do transporte. Inclusive é um problema sério que o governo Bolsonaro deve enfrentar aí sobre a questão da infraestrutura de transportes, pelo barateamento e a eficiência desse meio de transporte, dessa via de escoamento da produção agrícola em especial. Então, a opção que se fez pelo transporte rodoviário num país de dimensões continentais leva o Brasil a conviver com uma grande precariedade relacionada a ele. O transporte rodoviário é muito caro, dispendioso e desperdiça bastante a produção agrícola. Os países mais avançados, os países mais desenvolvidos, eles têm uma via de transporte predominantemente férrea para isso, para o escoamento da produção. Então, devido ao excesso de caminhões e às longas distâncias, a malha rodoviária requer vultuosos investimentos que não vêm ocorrendo a contento. As estradas sempre em má conservação, ou então quando estão em boa conservação, essas estradas são caras, como as privatizadas, onde você tem que pagar um alto preço pelo pedágio. E aí mostra como o transporte ferroviário ele é muito mais barato e eficiente no escoamento da produção. Por outro lado, a infraestrutura dos portos e dos aeroportos também tem se mostrado inadequada diante de uma demanda cada vez maior. As regiões Nordeste e Amazônica vêm sendo incorporadas, cada uma à sua maneira, pela atividade agroindustrial. A agroindústria é a atividade agroindustrial, o conjunto das empresas industriais que fornecem produtos para a agricultura, adubo, pesticidas, máquinas, e daquelas que transformam, elaboram e embalam os produtos agrícolas, como a indústria agroalimentar, na qual os produtos agrícolas alimentares são embalados ou transformados pela indústria. Está no dicionário Larousse Cultural, o grande dicionário Larousse Cultural da língua portuguesa. E o minifúndio, o conceito que eu falei agora há pouco, significa uma área rural menor do que a propriedade familiar, é tida como nociva à função social da terra, porque é um imóvel rural de área e possibilidade inferior às da propriedade familiar. E está no Estatuto da Terra, parágrafo 4º. Então a soja é um importante motor do desenvolvimento dessa atividade. Inclusive o Blairo Maggi do Mato Grosso lá, se pudesse ele plantaria soja até na Cordilheira dos Andes, como disse outrora o Carlos Mink, o ministro da Ecologia, acho que é da Ecologia mesmo, ministro do Meio Ambiente. A soja é um importante motor de desenvolvimento dessa atividade, sendo sua área de maior produção a região centro-oeste do país, como disse o Mato Grosso. Porém, a penetração da soja na floresta amazônica tem se intensificado desde a década de 90. A lógica da agroindústria no país pressupõe a incorporação incessante de novas áreas e terras de atividade.
tendo em vista que a produção em larga escala garante a competitividade do produto em termos de preço no mercado internacional. O dano ambiental, no entanto, é imenso e não há nenhuma medida para valorá-lo, já que não é calculado o impacto ambiental causado pela incorporação de novas áreas de fronteira. A fronteira aqui mencionada não se refere necessariamente a uma região distante, vazia no aspecto demográfico, mas às áreas onde ainda existam terras sem dono a serem incorporadas ao sistema produtivo capitalista. A soja penetrou durante a década de 80 e de 90 a região centro-oeste e avançou sobre o Cerrado, o qual sofreu um enorme impacto e foi praticamente eliminado do nosso ecossistema. Hoje essa região produtora é uma das maiores do mundo. O Brasil era, em 2002, um dos 3 principais produtores mundiais de soja, competindo com a Argentina e com os Estados Unidos. Essa é hoje a principal cultura agrícola brasileira, com 60 milhões de toneladas colhidas em aproximadamente 21 milhões de hectares. Esses dados estão um pouco desatualizados, são de 2008, ou seja, há 11 anos atrás. Com certeza deve ter se expandido ainda mais. Então, os territórios da soja no Brasil, como eu já disse, é produzida boa parte no sul, no centro-oeste e na parte do Cerrado brasileiro. O agronegócio é uma importante fonte de divisas para o país, é um dos carros-chefes do nosso PIB. Isso se deve a um crescente incentivo ao aumento contínuo da produção, com base na expansão desse tipo de agricultura sobre novas áreas. A escolha desse tipo de atividade, com baixo valor agregado e com forte dependência dos preços ditados internacionalmente, coloca o Brasil em uma situação de fragilidade diante do mercado internacional. Ao longo do século XX, o país passou por importantes mudanças econômicas, atraiu empresas estrangeiras e modernizou seu parque industrial. Com essas transformações, em nossa pauta de exportações, poderiam figurar bens de outra natureza e com maior valor agregado. O fato é que, embora o Brasil seja um exportador de produtos agropecuários e esteja entre os grandes produtores de alimentos do mundo, nossas exportações não definem mais o peso econômico do país. Nosso comércio exterior representa apenas pouco mais de 1% do total mundial. Outra questão referente a esse tipo de agricultura é que ela é altamente informatizada, utiliza tecnologia sofisticada, é muito produtiva, mas emprega um pequeno número de trabalhadores. Ou seja, esses empresários produzem uma ilha de riqueza, moderna e com sofisticada tecnologia, mas cercada por uma grande miséria social e cultural. Então, só um pouquinho do agrobusiness do nosso país. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar as próximas notificações dos próximos vídeos. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.